Hoje vamos entrar no capítulo 6 de Daniel. Daniel, capítulo 6. E só para recordar, vou começar por ler o capítulo 5, 31. Diz assim: E Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Aleluia. Com a queda de Belshazzar, caiu a cabeça de ouro. Ou seja, caiu a cabeça de ouro do sonho do rei Nabucodonosor. Nós vimos a estátua que ele sonhou, que a cabeça de ouro era ele mesmo, era a Babilônia. E com a queda de Belshazzar, a queda da Babilônia, caiu a cabeça de ouro. Aleluia. Significa que o segundo império ia se levantar, o império Medo-Persa. Amém. E a Bíblia diz que o rei Dário reinou por 2 anos na Babilônia. Isto porque Ciro, quando ele conquistou a Babilônia, ele ainda tinha pretensão de alcançar outras nações, de dominar outras nações por via de guerra. Então ele não podia ficar privado na Babilônia, ele lançou-se ainda nas suas conquistas, enquanto Ciro assegurava o reino na Babilônia. Amém? E uma coisa só para poder atualizar: o atual ou o moderno Irã ou Irão, como conhecíamos, faz parte do reino Medo. Amém? Da Média no tempo antigo. Aleluia. Ok, vamos para o verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém. Aleluia. Nós encontramos Daniel de novo em cena. Daniel reinou com Nabucodonosor. Ele foi à reforma porque a sua idade já era maior. Mas quando o rei Dário também toma o poder, ele volta a chamar Daniel para reinar com ele. Aleluia. E Daniel era um dos 3 que deviam estar acima de todos os presidentes que o rei Dário tinha por controlar. Amém. Para que não fosse sobrecarregado de trabalho, então colocou 3 homens que pudessem receber os relatórios daqueles outros presidentes. Desses estava lá Daniel. Amém. O trabalho com Daniel mostrou a fidelidade de Daniel, mostrou o espírito reto de Daniel, mostrou a honestidade de Daniel, de tal maneira que o rei chegou à conclusão que não, eu não preciso de ter 3 pessoas a controlarem o império. Eu posso ter só Daniel a controlar os outros presidentes, porque ele tem capacidade para isto. Aleluia. Daniel se distinguiu entre aqueles príncipes. Amém. Aí está, e é onde começa o problema do capítulo 6. Aleluia. Hoje, os nossos governos precisam de pessoas honestas, pessoas com caráter, pessoas fiéis. As nossas igrejas precisam de pessoas honestas, fiéis. Os nossos lares precisam de pessoas fiéis. Aleluia. Aquilo que nós não encontramos hoje. Hoje encontramos mercenários. Quando estão no governo, estão preocupados em encher o seu estômago. Quando estão na igreja, estão preocupados em encher o seu estômago. Nós precisamos de pessoas com caráter de Daniel. Nós precisamos destas pessoas confiáveis, que até um rei ímpio podia dizer: não, eu posso deixar todos os presidentes sobre a sua orientação.
Aleluia. Vamos prestar contas a ele, porque vale a pena, ele é honesto, ele é capaz. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, este é um desafio para nós, para que nós sejamos também pessoas honestas, para que nós também procuremos ter essas pessoas retas, com caráter. Aleluia. Pessoas com princípios, que o mundo possa olhar e apreciar e dizer, não, vale a pena. Aleluia. Vale a pena prover aquilo que nós somos. Vamos ser como Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 4 a 15. Diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Aleluia! Mas está vendo o que é isto? Os colegas de Daniel, os presidentes que estavam a trabalhar com Daniel, por ciúme, eles começaram a investigar, a cavar a vida de Daniel, para ver se encontravam alguma coisa com que pudessem acusá-lo diante do rei. Mas não acharam coisa alguma, não acharam algum defeito. Aleluia! Este era um homem puro, era um homem honesto, era um homem fiel. Aleluia! De quem não havia nada para se duvidar. Ok. E eles disseram, se nós não achamos nada que possa incriminar a Daniel, nada que possa manchar a sua imagem, então o que é que nós vamos fazer? Porque o rei vai colocar ele como primeiro-ministro praticamente. Todos os presidentes vão prestar contas a ele. Será que isso vai funcionar? Aleluia! Vamos deixar isso funcionar sem fazermos nada. Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluia! Vamos procurar ocasião contra ele na lei do seu Deus. Porque sabemos que ele é fiel, sabemos que ele é um homem de princípios, sabemos que ele é um homem de caráter. Então vamos procurar ocasião para lhe acusar na lei do seu Deus. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não atire o rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aleluia! Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e édito. Amém. Aleluia. Vejam só aquilo que a inveja faz. Olhar para uma pessoa honesta e você procurar alguma coisa para lhe culpar, alguma coisa para lhe prejudicar, simplesmente por birra, simplesmente por ciúme. Aleluia. Vamos agora fazer um decreto. Qualquer pessoa que orar durante 30 dias para um outro Deus, ou pedir alguma coisa a uma outra pessoa, seja lançada na cova dos leões. Isto é, de outras palavras, vamos sugerir ao rei Dário, para ele ser Deus por 30 dias. Amém. Aleluia. Ele vai ser o Todo-Poderoso por 30 dias. Ele é que vai decidir a vida das pessoas. Se as pessoas não podem pedir a Deus, então só podem pedir ao rei por 30 dias. O rei não pensou
em que aquilo podia ser. Não pensou na armação que podia ser aquele edito. Assinou. Aleluia. Assinou. Depois de assinar, veja só, Daniel percebe-se que já tinham assinado. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Aqueles presidentes, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, sabiam que Daniel, de costume, orava 3 vezes ao dia. Eles produziram aquele edito, aquele decreto, com o objetivo de prejudicar Daniel. Aleluia. Uma lei que foi feita contra um homem. Uma lei que foi feita contra um só indivíduo. A única maneira de nós lhe apanharmos é com relação ao seu Deus. Aleluia. Daniel não era a pessoa que orava quando tivesse problemas. Muitos de nós só recordam-se de orar quando tem problemas. Quando tem dificuldades. É quando nós ajoelhamos e oramos. Quando não temos dificuldades, as coisas não estão complicadas na nossa vida, não oramos. Aleluia. Não oramos. Acabamos uma semana sem orar. Mas Daniel era aquele que orava. Ele era o seu costume. 3 vezes ao dia estava de joelhos, orava ao seu Deus. Vamos aprender a orar. Vamos aprender a ter este costume. Aleluia. Isto tem que estar no nosso programa diário, que nós temos que orar. E não orar de vez em quando. Eu ontem estava falando do porquê que devemos orar. Aleluia. E vamos para a oração. Ok. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. Veja só, saíram juntos. A hora que sabia que agora Daniel está a orar agora. Vamos lá. E foram encontrar, ele estava orando. Irmãos, muita gente quando ouve Covid-19, fecharam essas igrejas, deixaram de orar. Aleluia. Deixaram de orar. Tinham medo da Covid. O que é Covid com Deus? Deus te criou todas as coisas. Aleluia. Amém. O que é Covid? Mas as pessoas deixavam de orar, ficavam em casa. Amém. Ficavam em casa. Nós orávamos, tínhamos sítio de oração. Mas as pessoas ficavam em casa, tinham medo de serem contaminados com Covid-19. Eu não sei se alguma pessoa que orou conosco foi contaminada de Covid-19, mas a verdade é uma. Nós todos saímos ilesos dessa situação. Aleluia. Porque Deus nos protegeu. Amém. Deus nos protegeu. Mesmo máscaras, usávamos máscaras para quando saíssemos, porque pronto, não podíamos criar confusão. Mas quando estávamos no culto, não estávamos preocupados com máscaras. Orávamos a Deus, louvávamos a Deus. Sabíamos que Deus é a nossa proteção. Sabíamos que Deus é o nosso médico. Amém. Daniel fez isto. Não teve medo, não abandonou a oração por saber do decreto, não. Ele continuou a orar, era seu costume, ele ia fazer isto. Ele continuou fiel ao seu Deus, continuou comprometido com o seu Deus. Isso é importante para nós. Aprendamos a fazer isso. Então, se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Aleluia. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Aleluia. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, o rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Aleluia. Agora é que o rei desperta. Agora é que o rei percebe que isto era uma armadilha que estavam a fazer. Porque Daniel tinha conquistado o coração do rei. Aleluia. Tinha conquistado a confiança do rei. Então ele só desperta já nesse momento, quando vão dizer: olha, aquele Daniel, aleluia, ele ora 3 vezes ao dia. Ele não fez caso do seu decreto ao rei. A Bíblia diz que ele ficou muito penalizado. O que nós temos que aprender aqui? Há decisões que nós não devemos tomar de ânimo leve. Ok? Quando nós temos de decidir coisas importantes da nossa vida, não devemos tomar decisões de ânimo leve. Não devemos tomar decisões porque, por birra, estamos zangados, estamos não sei o que, tomamos decisão e fazemos. Não, nunca devemos fazer isso. Aleluia. Porque podemos prejudicar a nossa própria vida. Algumas vezes, há situações em que, ok, porque às vezes a gente começa a ver: ah, não, porque meu pai está controlado, não sei o que, está sendo difícil para mim, então eu vou me entregar, porque eu vou casar com qualquer pessoa, vou fazer não sei o que, eu vou sair daqui. Ok, mas você está a ver as consequências disso? Não olhou para isso? Você está a ver o problema? Ok, tenho problemas com meu pai, que é um escape. Será que esse escape está correto? Então é preciso que cada decisão nossa seja tomada com sabedoria. Aleluia. Que sentemos, oremos a Deus, pedimos o conselho de Deus, para eles mostrarem qual é a sua vontade para conosco, para podermos tomar decisões. Nunca tomar decisões de cabeça quente. O rei Dário, ele foi elevado pelo orgulho, pela vaidade. Assinou aquele édito por vaidade. Ser Deus por 30 dias. Aleluia. Só isso. Mas neste momento já estava a ver o prejuízo que isso ia criar. Ele começa a ver que estava a prejudicar uma pessoa honesta, uma pessoa que não tinha nada contra ninguém. Aleluia. Mas era essa pessoa que estava sendo vítima, estava sendo perseguida. Se nós formos a ver na Bíblia, temos um caso também de Caim. Aleluia. Caim matou o irmão por ciúme, porque Deus recebeu o sacrifício que Abel ofereceu a Deus e rejeitou aquele que Caim ofereceu. Por causa disso, Caim matou o seu irmão. Isso é algo que acontece regularmente, muitas vezes acontece. No meio das pessoas está acontecendo isso, no meio das famílias está acontecendo isso. Cuidado, não entre por esse caminho. Amém? Nunca entre por esse caminho. Não haja com inveja. Amém? Se alguém está prosperando, ajude ele a prosperar. Aleluia. Há de chegar a sua vez. Não tenha inveja de ninguém. Espere em Deus. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fica esta lição para nós, para que não possamos cair também nos erros dos outros. 18. Aleluia. Vamos começar 16, né? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova,
E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Aleluia! Nós estamos a ver aqui que o rei estava sofrendo por causa dessa decisão. Amém. Estava pagando por causa dessa decisão. Não dormiu, não comeu. Ele estava tão preocupado, aleluia, que eu tenho a certeza que, apesar de ele ser um ímpio, de certeza que ele estava apelando ao Deus de Daniel: livra o seu servo durante toda a noite. Amém. Então é preciso ter cuidado. Digo mais uma vez, cuidado com decisões precipitadas, cuidado com decisões vaidosas, cuidado com esse tipo de coisa, porque quem vai pagar a fatura é você mesmo. Davi estava pagando a fatura de uma decisão. Aleluia. Verso 19. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Com voz triste. Aleluia. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Quando o rei se apercebe que Daniel está vivo, Daniel não foi atacado na cova dos leões, Daniel conviveu com leões. Aleluia. Eu creio que quando amanheceu, Daniel estava abraçando os leões como se fossem cachorrinhos. Aleluia. Amém. Tinha uma boa convivência. Deus pode fazer essas coisas todas. Deus fechou a boca dos leões. Deus salvou Daniel na cova dos leões. Ele primeiro tinha que entrar lá. Aleluia. De certeza que algum medo veio quando foi lançado na cova. Amém. Mas Deus disse: este é o meu fiel servo. E guardou-lhe lá. Deus salva-nos na angústia. Amém. Deus não arranjou um caminho para Daniel não entrar na cova. Não. Deixou ele ir à cova, aí conviver com os leões, guardou-lhe lá, protegeu-lhe lá, e tinha que sair de lá da cova dos leões com vida. Aleluia. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Aleluia. Se você crer no seu Deus, Deus vai fazer isto. Deus vai te proteger. Porque simplesmente, o grande problema das pessoas é não terem. Quando há batalhas, quando há dificuldades, quando há ameaças, você precisa de crer, você precisa de permanecer firme. Não abane. O que nos faz não vencer são esse problema de abanarmos. Amém. Quando há uma ameaça, você abana. Quando há não sei o que, você abana. Quando você é vulnerável. Esse tipo de crentes não são crentes que glorificam a Deus. Mas crentes como Daniel glorificam a Deus. Porque ele estava disposto a morrer, mas fiel ao seu Deus. Amém. Fiel ao seu Deus. Ele disse: não, eu estou disposto a morrer. Aconteça o que acontecer, eu vou à frente. Não vou deixar de adorar o meu Deus. Ponto final. Aleluia. Quantos de nós deixaríamos Deus por causa do emprego? Deixaríamos Deus por causa de um casamento? Deixaríamos Deus por qualquer coisa? Havíamos de abandonar a Deus? Deixamos de ser fiéis a Deus?
Deixamos de adorar a Deus porque eu quero arranjar a minha vida. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Aleluia. Deus quer homens, quer mulheres como Daniel. Deus quer homens e mulheres que são fiéis a Ele. Amém? Amém. Ok. No verso 23 e 24. 24. Vamos para 24. Eu já li 23. Depois de tirar Daniel, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Amém. Aleluia. A Bíblia nos ensina uma coisa muito interessante. Em Eclesiastes 10, verso 8, a Bíblia diz: não cave uma cova para que não caias nela. Perceberam? Não cave uma cova para que não caias nessa cova. Aleluia. Esses homens cavaram uma cova para Daniel. Só que quem de fato caiu naquela cova são eles e não Daniel. O rei disse: ok, vocês tramaram contra Daniel, então agora eu vou mudar as coisas. Tirem Daniel da cova, vocês para a cova. Aleluia. Vocês é que vão alimentar os leões. Amém. A Bíblia diz que antes deles caírem no chão, os leões já os recebiam. Aleluia. E os despedaçavam. Estavam famintos. Aleluia. Amém. Não cava uma cova para que não caias nessa cova. Às vezes nós temos esta maneira de pensar: deixa-me fazer, deixa-me prejudicar, deixa-me abrir uma cova para este, deixa-me dar esta informação para que deixem de confiar no irmão X, ou não sei o que, mesmo nos serviços, não sei o que. Acontece muito disto. As pessoas cavam, só que quem vai cair é você mesmo. Amém. Uma outra história que interessa, semelhante a esta, interessa contar, é a história de Anani. É Esther 7, 5, 6, 9, 10. Mas podem ver todos 7, capítulo 7. Aleluia. Anani fez uma forca de 50 metros de altura para pendurar Mardoqueu. Aleluia. Mas esse jogo virou de tal maneira que Mardoqueu foi vestido com roupas de púrpura, não sei o quê, e andou de cavalo a ser proclamado o mais importante no reino de Assuero. Aleluia. E quem foi enforcado foi Anani. Amém. Aquele que montou a forca foi esse que foi enforcado. Amém. Portanto, nós aprendemos aqui que nunca devemos fazer essas coisas. Nem por inveja, nem por nenhuma outra razão. Amém. Deixa a pessoa fazer o que está a fazer. Deus vai te abrir caminho e faça outra coisa. Amém. Mas nunca você tentar prejudicar o seu irmão. Isso nunca fazer. Louvado seja o nome do Senhor. 25. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Aleluia. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém. Esse é o dever de todo homem. Todo aquele que nasce nesta terra deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
Então o rei Dário aqui, ele faz esse decreto. Ele divulga esse decreto. Que se deve temer ao Deus de Daniel. Deve temer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deve-se temer ao Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. Presidentes existem porque existe um Deus que criou a terra e os céus. Aleluia. Amém. Todas as outras coisas, todas as outras estruturas que existem no mundo, existem porque Deus criou a terra, Deus criou os céus, Deus criou os homens. Aleluia. Nada nos separa de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Não. Não devemos permitir isso. Vamos permanecer ligados a Deus. Devemos temer a Deus. Devemos guardar os seus mandamentos. Diz aqui o rei Dário: tremam e temam. Aleluia. Tremer e temer a Deus. Porque não há Deus como este, que salva, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Então é assim, meus irmãos. Portanto, aqui nós encontramos um problema criado por pessoas por causa da inveja. Eu estou dizendo que nós não devemos ser invejosos e também, se alguém nos invejar, não vamos deixar de ser honestos diante de Deus. Não, vamos continuar honestos para com Deus. Aleluia. Vamos continuar aquelas pessoas com princípios. Amém. Não há nenhuma razão para alguém dizer: eu pequei por quê? Não. Aleluia. Adão disse isso para Deus. Quando Deus perguntou: por que comeste a maçã? Disse: Eva, a mulher que tu me deste, Senhor. Aleluia. Era obrigação de Adão não comer a maçã porque conhecia a regra. Aleluia. E quando Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? Disse: a serpente. Era obrigação da mulher não comer do fruto proibido porque conhecia a regra. Aleluia. Deus tinha colocado um limite. Eles conheciam o seu limite. Tinham tudo para consumir no jardim do Éden. Tinham muito mais do que eles necessitavam. Deus colocou um limite só para não tocar em uma árvore. Disse: esta árvore aqui não comam dela, porque no dia que dela comer, morrereis. Aleluia. E foram escolher aquela árvore para comer. Amém. Temam e tremam diante de Deus. Vamos temer e tremer diante de Deus. Vamos guardar a palavra de Deus. Vamos guardar os mandamentos de Deus, meus irmãos. Isto não é brincadeira. Estamos a tratar de um Deus. De um Deus que criou todas as coisas. Estamos a falar de um Deus que está protegendo Israel hoje. Estamos a falar desse Deus que nos prometeu que o seu Filho virá nos buscar para estarmos com Ele lá na glória. Estamos a falar de um Deus que vai tomar o reino para sempre neste mundo. Aleluia. Então não estamos a falar de qualquer Deus. Amém. Não estamos a falar de qualquer Deus. Estamos a falar de um Deus real. Um Deus vivo. Temam e tremam. Aleluia. 28. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Vejam só. Este Daniel, que agora foi tirado da cova dos leões. Este Daniel, que reinou com Nabucodonosor, reinou com Ciro, veio a reinar também, reinou com Dário e também veio a reinar com Ciro, o persa. Aleluia. Quando o rei Ciro acabou com as suas campanhas de conquistar nações, voltou para a Babilônia para reinar, ele teve também Daniel no seu reino. Aleluia. Veja que honestidade.
Veja quanto respeito ele granjeou. Será que nós podemos ter este respeito das pessoas? Será que nós podemos ser confiados desta maneira? Será que podem vir oportunidades tão grandes como estas que Daniel teve? Pergunte-se a si mesmo e responda a si mesmo. Aleluia. Tanto hoje, nós temos que refletir sobre 3 aspectos, pelo menos. Aprender que não devemos tomar decisões de ânimo leve. Não devemos tomar decisões por vaidade, por pura vaidade. Não. Precisamos de perguntar a nós mesmos por que nós vamos tomar alguma decisão. Amém. Segunda coisa é que nós devemos ser homens e mulheres de caráter, com princípios. Amém. O que significa isto? Com princípios. Pessoa que sabe que a minha vida é esta. O meu caminho é este. Eu escolhi isto. Ninguém foi obrigado a vir a este lugar. Todos nós viemos de livre vontade. Ouvimos o Evangelho, acreditamos e viemos para este lugar. E se viemos para este lugar, você tem que dizer, ok, eu quero viver como a regra manda. Aleluia. Tem que agradar a este Deus. E ponto final. E verás aí a glória de Deus. Amém. Eu não tenho milagres para dar a ninguém. Eu não tenho bênçãos para dar a ninguém. Mas o Deus que eu estou pregando por Ele, esse faz milagres, esse faz maravilhas. Esse sustenta pessoas. Aleluia. Esse cuida de nós. E alguns já experimentaram isso. E é isto que é importante. Porque algumas vezes, quando isso não acontece, você precisa ir a Deus e perguntar, oh Deus, eu sei que a tua vontade é que eu viva bem, mas o que está falhando na minha vida para que eu viva essas situações? Amém. Fale com Deus e Deus vai te dizer, você está falhando nesta área, mude. Aleluia. Você está falhando aqui, mude. Melhora isso. Porque isto mesmo Deus fez no tempo de Josué. Aleluia. No tempo de Josué. Deus queria dar a terra de Canaã a Israel. Conseguiram derrotar Jericó. Invadiram Jericó, destruíram Jericó, tomaram Jericó. Mas quando saíram para Ai, uma terra mais pequena, com um exército mais pequeno, foram derrotados. E Josué estava preocupado. Não. O que aconteceu? Oh Deus, para nós sermos derrotados em Ai. Ele foi a Deus, ele buscou a Deus. Senhor, o que se passa conosco para sermos derrotados em Ai? E Deus disse sim. Tem alguém aí que tomou coisas que eu proibi que não tomassem de Jericó. Tomou moedas lá de Jericó, tomou uma capa lá de Jericó e está no meio do vosso arraial, escondeu lá no meio. Eu quero que Israel seja santo. Aleluia. Amém. Santifica Israel. E onde vencer? Porque a preocupação de Deus era essa, santifique. Então, às vezes, santifique a sua vida para você vencer, para você ter sucesso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ok. Mais uma coisa, não seja invejoso a ponto de procurar prejudicar os outros. Amém? Nunca faça isso. Em nenhum sítio você ir falar mal de uma pessoa para você tirar vantagens. Não faça isso, porque você vai cair na mesma cova. Então não faça isso. Aleluia. Que Deus possa abençoar. Terminamos aqui o nosso estudo de hoje. No próximo dia vamos para vocês.